Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Continua dando o que falar as confusões provocadas principalmente pela retórica do presidente Jair Bolsonaro, muito mais do que pelos fatos em si. Se a gente observar, por exemplo, essa polêmica toda em torno da Amazônia, esse ano já houve outros anos em que houve muito mais queimadas e desmatamento do que atualmente. Porém, nenhum presidente adotou o discurso que o atual presidente brasileiro adota e nenhum falou tanta coisa equivocada, vou usar esse termo, e que terminou provocando tanta confusão. Nunca nenhum filho de presidente também provocou tanta confusão quanto os filhos do atual presidente. Não basta um para provocar problema. Vários deles fazem questão de provocá-lo. O presidente da França, Emmanuel Macron, que tem feito críticas à política ambiental brasileira, foi vítima de um ataque grosseiro, rasteiro, do filho do presidente Jair Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, que é deputado e tenta conquistar votos no Senado para ter comprovado, para ter confirmado no Senado o presente que o pai, presidente, quer lhe dar de ser embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Ele chamou o presidente, ele publicou um vídeo que chama o presidente, Emmanuel Macron, de idiota, com essa palavra mesmo, idiota. Ele já correu e já escreveu em suas redes sociais, dizendo que ele não tinha chamado. Bom, se eu publico um vídeo e este vídeo diz algo de Edmundo, certamente eu concordo com o vídeo, se eu estou publicando. O resultado disso tudo é que França, Alemanha, Finlândia, Irlanda estão propondo boicote a produtos brasileiros, principalmente a carne. Estão propondo que não seja confirmado o acordo entre União Europeia e Mercosul, por causa do que faz o presidente brasileiro, e defendem que o Brasil tome medidas para proteger a floresta amazônica. Mas como eu disse lá no começo, queimadas e desmatamento na Amazônia começaram talvez com os portugueses. Aliás, a mata no Brasil toda, a Mata Atlântica, foi reduzida a quase nada. O pau-brasil, principal motivo da exploração dos portugueses aqui, praticamente não existe mais no nosso país, porque derrubaram tudo. Então, assim, é uma coisa antiga, não foi Bolsonaro quem criou. Mas os problemas de Bolsonaro, ele mesmo cria. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu que ia criar uma comissão externa para avaliar as queimadas na Amazônia. E aí o presidente Jair Bolsonaro vai para o carro para falar com a imprensa, aí ironiza, eu ouvi dizer que Maia vai pegar o dinheiro do fundo eleitoral para doar para o combate a incêndio na Amazônia. O presidente Bolsonaro precisa do presidente Rodrigo Maia, precisa do presidente Davi Alcolumbre, o executivo precisa do legislativo e vice-versa. Não dá para se tratar dessa forma, porque isso fica parecendo molecagem de dois meninos buchudos. Não pode ser tratado dessa forma. Então, por exemplo, com a declaração dessa, Bolsonaro criou um problema desnecessário com Rodrigo Maia. O filho dele criou um problema com o presidente da França. Olha, eles mesmos criam os seus problemas. O fato é que essa questão da Amazônia, o que tem de artista, de presidente do Brasil e do mundo, publicando fotos de outros anos, tem uma foto que foi publicada, salvo engano, pelo próprio Emmanuel Macron,
que o autor da foto morreu em 2003, ou seja, a foto é de antes de 2003. O fato é que comove a questão da Amazônia, muita gente começa a publicar as coisas sem saber e o próprio presidente traz os problemas para si. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Vou enveredar por aí também, porque estão acabando, disseminando e tocando fogo na Amazônia. Faz tempo, não é de agora. Essa que é a verdade que precisa ser dita. Mas agora, como Laíre Neto bem disse, a fala, a retórica do presidente Bolsonaro é como se fossem galões e tonéis de gasolina, de combustível dentro da própria fogueira. Essa é que é a verdade. Mas é preciso a gente falar com relação a ambos os lados, do presidente e quem está contra. Já tem dito, o presidente mesmo disse que suspeita-se que tem bandidos de moto tocando fogo na Amazônia. Mato Grosso, não sei aonde. Os generais Eduardo Vilas Boas e Alberto Cardoso afirmam que o Estado brasileiro está sendo alvo de um ataque de nações estrangeiras. Embora que seja um ataque ainda indireto, que utilizando o discurso em favor da preservação da Amazônia, na verdade, eles falam nos seus interesses do país, da situação de cada um, as riquezas dos europeus principalmente. E eles apresentaram, fizeram esta fala, essas declarações no Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal em Brasília. E se sabe que imediatamente após a assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, envolvendo a Alemanha, o Uruguai, Estados Unidos e outros países, aí foi a gota d'água ou de combustível que faltava. O que chama a atenção, inclusive os generais falaram isso com muita propriedade, é que curioso é que são países que se consideram com autoridades moral de apontar o dedo para o Brasil, e aí começa a guerra política, né? Segundo o general Vilas Boas. A Amazônia, é preciso que se saiba, abriga hoje uma riqueza de 23 trilhões de dólares. Olha, 23 trilhões de dólares. São 17 trilhões em recursos minerais e 6 de biodiversidade. A Amazônia abriga soluções para os mais importantes problemas da humanidade. No mundo todo, claro. Água, a produção de alimento, energia renovável, biodiversidade, mudanças climáticas e tudo mais. Enfim, este é um resumo do momento em que se encontra a situação, mas com uma guerra muito grande, onde se sabe que por trás do fogo existem os interesses ainda maiores que as chamas, como os interesses políticos que terminam afetando a todos. E do outro lado, como já dissemos, o presidente Jair Bolsonaro dando a sua colaboração, jogando combustível lá dentro das chamas. O nosso livro de hoje é de Juremi Machado da Silva, é um livro para a vida toda. Getúlio. Amanhã, dia 24 de agosto, completa 65 anos que Getúlio tirou a própria vida, o presidente Getúlio Vargas tirou a própria vida e ficou aquela frase histórica: saio da vida, entro para a história. De tantas frases e de tão inteligente, ele também disse que sinto que só o sacrifício da vida poderá resgatar o erro de um fracasso. Senhor livro Getúlio, você pode participar pelo nosso WhatsApp
988686150, fazer sua inscrição. Está valendo a partir de agora. César, boa tarde. A ideia que se passa é que parece que o problema é o palavreado do presidente e não a defesa em si da Amazônia. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto. Amigos do Observador Político. Olha, a governadora Fátima Bezerra decidiu suspender o pagamento de parcelas de 5 empréstimos que o Estado tem contratado com diferentes instituições financeiras. A medida vale até o fim do ano, conforme anunciado pelo secretário de Planejamento e Finanças, o Aldemir Freire, e é uma forma de tentar juntar dinheiro para pagar, pelo menos, os salários de 2019. Quanto aos salários atrasados de 2018, nem pensar, não há qualquer cogitação. A dívida do Estado com os bancos já soma R$83 mil, dívida de parcelas atrasadas, e chegará a quase R$300 milhões em dezembro. Como avalista dos empréstimos, a União se responsabilizará pelo pagamento das parcelas. O governo deixou de pagar os empréstimos a partir de junho, para completar a folha salarial daquele mês. Em julho, o Estado foi notificado de bloqueio de recursos do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, para cobrir as parcelas em atraso, um movimento que é chamado no direito de contra-garantia. O governo foi rápido, recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o presidente da Suprema Corte, o ministro Dias Toffoli, acatou as argumentações apresentadas pelo governo e determinou que não fossem feitos bloqueios. Daí se justifica aquela viagem urgente que a governadora Fátima Bezerra fez a Brasília, posou para fotos com o Dias Toffoli e a sua assessoria de comunicação distribuiu releases dizendo que a governadora estava ali para pedir pressa no julgamento de uma ação que o Estado pede R$1,2 bilhão de recompensa do extinto Fundef. E esse não era o objetivo principal. Olha, são 5 empréstimos que o Estado tem com 4 bancos. São 2 contratos com a Caixa Econômica Federal, um com o Banco do Brasil, outro o Banco Mundial e um com o BNDES. As parcelas somadas chegam a R$41.500.000 por mês. Pois bem, o risco do Rio Grande do Norte, o risco que o Rio Grande do Norte passa a correr é ainda mais grave do que já vinham enfrentando. Inclusive de ter bloqueios de repasses do FPE. Sem honrar compromissos com os bancos e a União, aplicando aí o chamado calote, e de fato o Rio Grande do Norte também fica sem crédito para contratar novos empréstimos. A União, que é a avalista dos estados, não assinará nova iniciativa de operação financeira, isso aí pode ter certeza. O Estado não tem poder de endividamento ou capacidade de pagamento, e isso está comprovado. Vale lembrar que o Rio Grande do Norte, classificado com a nota C, essa classificação quem determina o Tesouro Nacional, precisaria adotar medidas fiscais para conseguir novos empréstimos. Agora, até aqui, o governo não adotou nenhuma medida e a situação só tem se agravado. Nós temos chamado a atenção disso quase que diariamente, se não diariamente. Por gravidade, e aí é a preocupação dos servidores públicos, o badalado dinheiro novo ou recursos extras para pagar os salários atrasados dos servidores vai ficando para trás. Passando a ideia que os Barnabés, que dependem dos seus salários para sobreviver, e que são os antigos companheiros de luta de Fátima Bezerra, foram iludidos até aqui com a promessa de que chegariam recursos extras para atualizar os salários dos servidores.
O governo Fátima, como a gente diz aqui, não fez o dever de casa. E de fato não fez mesmo. Muito pelo contrário. Ela fez o caminho da contramão. Por quê? Porque ela aumentou o número de comissionados, o número de terceirizados, ou seja, aumentou os gastos com a folha de pessoal, mesmo o Estado já tendo superado todos os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A própria presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Direta do Estado, Janeaire Souto, ela disse numa entrevista ao Jornal de Fato e ao Cafezinho com César Santos, que nós vamos publicar na edição impressa do próximo domingo, que o Estado, que a governadora iludiu os servidores, não foi correta com os servidores, quando fez promessas que sabia que não cumpriria e que não vem adotando as medidas para que possa, num futuro próximo, pelo menos honrar o básico do básico, que é exatamente atualizar os salários dos servidores públicos. E agora, essa questão dos empréstimos, muito provavelmente, tem também uma estratégia política por trás disso. O que é isso? Daqui a pouco, a governadora Fátima Bezerra, anota o que nós estamos dizendo aqui. Daqui a pouco a governadora Fátima Bezerra ou o governo do Estado vai bater a porta da União para pedir autorização para novos empréstimos ou novas operações financeiras e a União vai negar, porque o governo do Estado não tem, como a gente já disse aqui agora há pouco, poder de endividamento, ou seja, capacidade de pagamento, e vai negar esse pedido de empréstimo, e aí a governadora virá de volta de Brasília para o Rio Grande do Norte e vai dizer o seguinte, que o Rio Grande do Norte está sendo perseguida pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, porque porque não vai autorizar empréstimo para pagar salário dos servidores. Anote o que a gente está falando aqui. Ela vai repetir, inclusive, a estratégia do seu antecessor, o ex-governador Robson Faria, que todo mundo se lembra. Em 2018, ano eleitoral, ele, sem pagar salários dos servidores, ele disse em alto e bom som que pedido de operação financeira, pedido de crédito que o Estado fez à União, só não foi aprovado porque a bancada federal, que era oposição ao governo dele, trabalhou em Brasília para o governo não autorizar empréstimo para o Rio Grande do Norte, quando não era verdade. Ele faltou com a verdade. O Estado não pegou porque não tinha capacidade para pegar. O Estado está com nota C, repito, nota C, ou seja, o Estado não tem as condições ideais e legais para contrair novos empréstimos. E aí se joga essa questão política. E vale lembrar aqui que, além de tudo isso que nós estamos citando aqui, ainda tem um déficit mensal de 130 milhões de reais da Previdência Social. Somado os 12 meses de 2019, a governadora Fátima Bezerra vai pegar mais 1 bilhão 560 milhões de reais e somar com a dívida que ela recebeu do ex-governador Robson Faria. Deu para entender a situação do Rio Grande do Norte? Deu para entender o tamanho do problema que o Rio Grande do Norte tem e o agravamento desse problema? E por que está se agravando? Porque o governo do Estado até aqui não teve a capacidade para adotar as medidas que devem ser adotadas. E porque não o fez, porque a governadora Fátima Bezerra prefere preservar a sua popularidade, fazer jogo de cena e não atacar o problema como deve ser atacado. Porque para atacar precisa de medidas amargas, e são amargas mesmo, são antipopulares, são impopulares. E a governadora não quer impopularidade, muito provavelmente pensando em eleger seus candidatos no pleito municipal que se avizinha. Isso é um absurdo. Vale lembrar ainda que, como não adotou essas medidas, o Estado do Rio Grande do Norte terminará o ano com um déficit bem superior aos 2 bilhões e 300 milhões de reais, 600 milhões de reais que o atual governo herdou da gestão passada. De sorte, a governadora Fátima Bezerra não tem oposição. De sorte, a governadora Fátima Bezerra tem ao seu lado os sindicatos de servidores públicos, que hoje, de forma cavilosa, deixou de atender ou de representar os servidores para subir, escalar a rampa da governadoria e, sempre aos finais da tarde, tomar um cafezinho com bolacha Maria. E, por vezes, uma bolachinha ou uma pipoquinha Bogos, que não faz mal a ninguém.
Só agora o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, publicou os números relativos a julho. E aí eu olhei aqui a situação de Mossoró. O saldo entre demissões e admissões foi positivo, 344 vagas de empregos a mais. E isso por causa do setor da agropecuária, que ficou com um saldo positivo aí de 463. Mas setores como serviços, o serviço ficou com saldo negativo de menos 33 vagas, a construção civil menos 51 e extrativa mineral menos 14. Neste ano, de janeiro a julho, o saldo está negativo em 1.226. Nos últimos 12 meses, de agosto a julho, agosto do ano passado a julho deste ano, o saldo está positivo em 81 vagas. Nos primeiros meses do ano, o saldo foi bem negativo aqui com relação a Mossoró, quando você pega a quantidade de pessoas que foram demitidas e a quantidade de pessoas que foram admitidas, mas vem acontecendo uma reação e há a expectativa de que até o final do ano nós estejamos com um saldo positivo na geração de empregos. A Operação Lava Jato está mirando agora, através da Operação Pentiti, André Esteves e Graça Foster. Inclusive, a nota do Ministério Público diz que apura-se informações contidas em e-mails de Marcelo Odebrecht, prestadas pelo ex-ministro Antônio Palocci, no sentido de que a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, teria conhecimento do esquema de corrupção existente à época na estatal, mas não teria adotado medidas efetivas para apurar tal esquema ou impedir a continuidade do seu funcionamento. Graça Foster ocupou a presidência da Petrobras entre fevereiro de 2012 e fevereiro de 2015. Para blogueiros e a imprensa em geral, a Lava Jato está também, mais uma vez, chegando em um outro peixe grande, que é Graça Foster. Olha, essa operação, na realidade, ela é a etapa 64 da Lava Jato. E é a primeira operação com base na delação do ex-ministro Antônio Palocci. Né? Ela investiga crimes de lavagem de capitais, organização criminosa, corrupção ativa e passiva. As ações criminosas, segundo a Polícia Federal, podem ter lesado os cofres públicos em pelo menos 1,5 bilhão de dólares, ou aproximadamente 6 bilhões de reais. Graça Foster, ela foi presidente da Petrobras na gestão da presidente cassada Dilma Rousseff. E lembrando que Dilma Rousseff também foi presidente da Petrobras. Né? Nesse período de Dilma Rousseff, presidente da Petrobras, Graça Foster, presidente da Petrobras. No período de Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil do governo Lula, foi o período em que o Brasil viveu os piores crimes de corrupção de sua história. Primeiro com o mensalão, e aí o governo se safa, sai ileso. Depois vem a Operação Lava Jato. Por quê? Porque como a justiça não teve a capacidade de punir quem cometeu os crimes no mensalão, esses criminosos acharam por direito e ficaram livres para agir novamente, saqueando os cofres da maior estatal brasileira, a Petrobras. E agora a gente fica aguardando e aplaudindo e torcendo para que a Operação Lava Jato continue, não pare, alcance todos aqueles que roubaram o dinheiro público. Todos, sem exceção, independentemente de partido, se é de PT, de MDB, de DEM, de PP, de PDS, de PDT, quem quer que seja, que pague pelos crimes cometidos. Nós não podemos, como cidadão de bem, pagadores dos nossos deveres, através de uma carga tributária absurda, assistir passivo e não querer que esses elementos não paguem pelos crimes cometidos.
Essa é uma obrigação de uma sociedade limpa, de uma sociedade honesta, de uma sociedade ética que quer um país verdadeiramente limpo. Esse é o Brasil que os brasileiros querem. A revista Veja, junto com FSB, é o Instituto, realizou uma pesquisa e mostra que essa estratégia do presidente Jair Bolsonaro de estar mantendo a torcida ativa, sempre no embate, pelo menos no momento, numa pesquisa detecta um momento. Não quer dizer que amanhã, daqui a um ano, daqui a 2 anos vai estar a mesma coisa. Mas na disputa, numa eventual disputa para a presidência, no primeiro turno, Bolsonaro teria 35%, Haddad 17%, Ciro Gomes 11%, Luciano Huck 11%, João Amoedo 5% e Dória 3%. É claro que Bolsonaro e Haddad trazem aí um forte recall, né, da última eleição. No eventual segundo turno, contra Haddad, Bolsonaro teria 48% e Haddad 35%, e Dória, Bolsonaro 45% e 29% João Dória. Isso, é claro, ainda tem muito tempo, tal, a gente está divulgando aqui mais para se ter uma ideia de como pensa o brasileiro. A avaliação da gestão do presidente Bolsonaro está a seguinte: consideram ótima, 11%, bom, 19%, regular, 33%, ruim, 9% e péssimo, 26%. Somados, bom e ótimo, dá 30%, e ruim e péssimo vai dar 35%. É aproximado, 35 a 30. Você não pode considerar regular nenhum nem outro. Tem gestores por aí que colocam regular como positivo. Não é. Regular é regular. Regular não é positivo. Nem cheira. Por isso que muitas pesquisas fazem a abordagem de outra forma. Coloca, você aprova ou desaprova. Né? Porque você pode achar regular aprovando. Poderia ser melhor. Mas na realidade, todas as pesquisas colocam isso, né? Só que quando contratada por governos, seja ele que governo for, sai para o público apenas o que interessa. Essa aprova e desaprova fica para estudo interno. Geralmente acontece isso. Ninguém se ilude, né? Ninguém se engana. O diretório do PSDB em São Paulo entrou com uma ação na Executiva Nacional pedindo a expulsão do deputado Aécio Neves do partido. É muito mais uma disputa interna aí de João Dória com Aécio do que propriamente querer ver o partido limpo ou o novo PSDB. Há poucos dias, Dória recebeu de braços abertos, com muita comemoração, o hoje deputado Alexandre Frota, que em 2018 chamou o PSDB de partido de corruptos, atrapalhou muito, criticou muito, agrediu muito o PSDB. Então, é muito mais uma questão interna. Mas a Executiva Nacional negou o pedido e não expulsou o deputado Aécio Neves. Olha, um apelo. Isso vai continuar no PSDB, né? Até porque tem a cara do PSDB. Um apelo aqui do pessoal lá do Belo Horizonte, a Secretaria de Saúde do município. O pessoal está falando o seguinte: está havendo um problema muito sério nos ar-condicionados lá da UPA do Belo Horizonte. Ele fala das UPAs e especificamente do Belo Horizonte, quase parando. O serviço, até agora, é feito por uma empresa que ele confirma, que por sinal, que deixou todo mundo nessa situação, já ganhou o próximo contrato, sem revelar o nome. Então ele está pedindo aqui uma solução, através do observador político, e a gente está encaminhando aqui, que o pessoal está tendo problemas, inclusive de saúde, com ar-condicionados, com problemas lá na UPA do bairro Belo Horizonte. Vamos dar uma checada e retornar próxima semana
a esse assunto aqui, porque é muito sério. A polêmica aí e essa polêmica está aí concentrando as atenções, principalmente no interior do estado. Eu estou me referindo à apreensão de motocicletas que estão sem emplacamento, que têm dívidas de IPVA com o estado. E aí as polícias do trânsito estão apreendendo essas motocicletas. E aí teve uma reação de imediata dos proprietários dessas motocicletas, principalmente de cidadezinhas do interior do estado. O que é que está acontecendo agora? O Ministério Público do Rio Grande do Norte, por meio da 19ª Promotoria de Justiça de Natal, publicou portaria para investigar uma possível interferência política e ilegal nas atividades de fiscalização dessas motocicletas. Segundo o órgão, o objetivo dessa investigação é apurar, em caráter preliminar, a possível inobservância ao princípio do respeito ao ordenamento jurídico por interferência política ilegítima. Por que o Ministério Público vai investigar isso? Porque os deputados estaduais, eles sequer tiveram cuidado de se resguardarem dessa questão. O que é que os deputados estaduais fizeram? Receberam queixas nas suas bases eleitorais e aí prometeu a eleitores de suas bases eleitorais que iria resolver essa situação com a governadora, que não aceitava que o governo fiscalizasse motocicletas, independentemente se são ilegais ou não. Tal. Simplesmente eles... Aí o que foi que eles fizeram? Na primeira reunião com a governadora, eles fizeram foto e postaram nas suas redes sociais. As suas assessorias distribuíram nas redações de jornal, de rádio e televisão. Para quê? Para o deputado ficar de bem, ou bem na fita com o seu eleitor. Né? Consequentemente, expôs o seguinte: nós estamos interferindo sim. Quem manda somos nós, o governo não pode fiscalizar, porque são pessoas que precisam das suas motocicletas, independentemente se estão sem emplacamento ou não. O governo, inclusive, cedeu à pressão desses deputados, e cedeu mesmo, e aí a governadora escalou o vice-governador, o Antenor Roberto, do PCdoB, para comandar um programa chamado Moto Legal. Foi lançado esse programa Moto Legal, com direito a fotos. Os deputados posaram com o Antenor Roberto. A deputada Isolda Dantas, aqui de Mossoró, apresentou lá um documento, né? Na foto ela mostra o documento do Moto Legal. E o que é que o Moto Legal vai fazer? Está proibido apreender moto em Mossoró, no Rio Grande do Norte, que esteja com emplacamento atrasado. Não pode. De acordo com o Moto Legal, a polícia só pode apreender moto se for roubada. Emplacamento atrasado? Não. Portanto, o que é que o governo está dizendo indiretamente? Pague não. Não precisa pagar IPVA não. Pagar para quê? Se não vai acontecer nada. Está proibido a apreensão de motocicletas com documento atrasado. E aí a gente pergunta, e como é que fica a marca arrecadadora desse estado que está precisando arrecadar? Né? A gente tem dito aqui com muita frequência que nós não acreditamos em indústria de multa. Nós acreditamos que carros, motos apreendidos são apreendidos porque estão com emplacamento atrasado, porque não paga o emplacamento, não paga o IPVA. Tem que prender motos, tira fotos. Tira foto, exatamente. E, portanto, o governo indiretamente está dizendo o seguinte: não pague não. Nós não vamos apreender moto a partir de agora. E aí, o Ministério Público Estadual, através da 19ª Promotoria de Justiça, vai investigar o caso. Lairinha, uma pergunta aqui para você. A Pâmela chamou o programa de nota 10. Obrigado, Pâmela. Abolição 1. Ela pergunta se o resultado do TSE, que rejeitou a ação do PSDB contra a senadora Zenaide, se esse resultado é definitivo. Se foi no TSE, Na realidade, é uma instância eleitoral. Na realidade, o TSE rejeitou uma ação do PSDB do Rio Grande do Norte que contestava a decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Então, o TSE rejeitou. O PSDB pode recorrer dentro do próprio TSE, mas é uma decisão que está tomada e que não vai mais e que não vai reverter esse quadro, né? Não vai, se o PSDB for insistir, apenas para dar manchete em jornal.
esse quadro, a eleição da senadora Zenaide Maia, a Justiça Eleitoral de primeiro grau entendeu que foi legítima, a Justiça Superior, ou seja, a Corte Superior também entendeu que foi legítima, e a senadora vai cumprir seus 8 anos de mandato no Senado da República. Sérgio Moro pode ser uma pedra no sapato de Bolsonaro? É quem estou perguntando aqui para você. Nessa pesquisa ele aparece bem, inclusive. Eu tinha até colocado aqui para falar sobre isso, que já se fala na grande imprensa na possibilidade de Sérgio Moro deixar o governo, porque ele está sendo, não sei se boicotado, mas desprestigiado pelo presidente Bolsonaro. Não é a mesma coisa do início, né? Não. Pessoas que ele indicou foram demitidas por Bolsonaro. O COAF, que não é mais COAF, agora mudou de nome, que Moro queria lá no Ministério da Justiça, foi levado para o Banco Central. Moro não indicou ninguém que faz parte do novo COAF, que é o órgão do governo que fiscaliza as movimentações financeiras. E muitos jornais aí já falam na possível saída de Sérgio Moro do governo. Resta saber se, saindo, ele vai continuar esperando a indicação para o Supremo, como havia combinado com o presidente lá atrás, isso foi dito pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, ou se afasta do presidente e começa a trabalhar a candidatura dele a presidente da República. Olha, eu entendo, e aqui, apesar de a gente estar distante de Brasília, é lá onde as coisas acontecem, né? São jornalistas que cobrem Brasília, que conhecem os bastidores da política central, mas daqui parece estar muito claro que o presidente Jair Bolsonaro está escancarando as portas do seu governo para a saída do ministro Sérgio Moro. Aquela declaração dada ontem pelo presidente da República de que quem nomeia e quem indica diretor-geral da Polícia Federal é ele e não o Sérgio Moro, ali é um convite para Sérgio Moro ir embora. Sérgio Moro deu o silêncio como resposta, mas os bastidores de Brasília dizem que Sérgio Moro está preparando o melhor momento para seguir o seu caminho. Está muito claro, na minha concepção, e essa é um entendimento pessoal mesmo da minha parte, o seguinte: Sérgio Moro não convive com a corrupção. Está muito claro. E aí, o presidente Jair Bolsonaro não quer que as instituições, como Polícia Federal, por exemplo, continue investigando o seu filho, Flávio Bolsonaro, cheio de problemas com o submundo da política. Está muito claro que o Flávio Bolsonaro usou dinheiro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para seu proveito próprio, utilizando fantasmas. Esquema comandado pelo Queiroz. Está muito claro. E o presidente que tinha, e não tem mais, um discurso forte com a corrupção, se ajoelhou quando percebeu que o seu pimpolho número 3 está envolvido até a medula nesse mundo obscuro da corrupção. E aí não quer que as instituições investiguem. E na minha concepção, o ministro Sérgio Moro não convive com esse tipo de comportamento. Bom, vamos chamar aqui a participação do doutor Laíre, depois a gente vai para o intervalo e nós voltaremos o programa para conversar com a secretária de Educação do município de Mossoró, Magali Delfini. Boa tarde, amigas, amigos do Observador Político. Hoje eu quero fazer um comentário sobre a situação do Brasil diante de outros países do mundo inteiro. Desde que assumiu a presidência, que o presidente Jair Bolsonaro não tem conseguido manter um relacionamento amigável, como diria Dizui, como rolamento SKF, com alguns outros mandatários. Entrou em choque com Maduro, entrou também em discussão com Alberto Fernandes, que é candidato a presidente da Argentina, tendo Kirchner como candidato a vice. Entrou em choque com dirigentes da Alemanha, da França, da Irlanda, da Noruega e agora com um incêndio gigantesco que está acontecendo na floresta amazônica, o mundo inteiro volta a atenção para o nosso Brasil. E o presidente Macron, da França, já sugeriu que o G7,
quer dizer, os 7 países mais ricos do mundo, se unam para discutir a crise, o incêndio na Amazônia. Nós podemos dizer que o Brasil é soberano e não aceita a intromissão de outros países, mas as consequências que esse incêndio poderá trazer para o mundo inteiro chama a atenção, alerta a todos, aos outros dirigentes, para que alguma providência seja tomada. Se você ler o New York Times, o jornal The Guardian, o Washington Post, o Le France, tudo, enfim, Le Monde, todos os jornais do mundo inteiro, as manchetes de hoje são relacionadas à crise na Amazônia. É importante que alguma coisa seja feita. O presidente anunciou que vai mandar o exército para ajudar a debelar esse incêndio. Mas, convenhamos, o exército não tem experiência nessa área. Que tenha mandado para combater a criminalidade do Rio de Janeiro já foi motivo de crítica, mas para debelar incêndio, tenho cá minhas dúvidas. Quero só chamar a atenção de que hoje nós estamos nessa dificuldade e que é preciso que os nossos políticos, que os nossos dirigentes tomem providências rapidamente para evitar que outras potências, outros países prejudiquem o Brasil por conta do que aqui está acontecendo. Um bom fim de semana para todos, um grande abraço e até segunda-feira. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Velocidade, cobertura, estabilidade e maior taxa de upload você encontra na internet TCM Telecom. São 100 mega por menos de R$3 ao dia. E mais, você ainda pode montar seu pacote de TV e internet de acordo com a sua necessidade. Para saber mais, mande mensagem para o nosso WhatsApp 987775638. TCM Telecom, sempre à frente com você. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Olá, eu sou Paulo, consultor de vendas da BrisaNet Telecomunicações. E hoje vamos falar sobre serviços para a sua empresa. Que a BrisaNet tem a melhor internet e fibra ótica, isso todo mundo já sabe. Agora, você também sabia que aqui oferecemos soluções tecnológicas para a sua empresa? Tem internet com Wi-Fi de alta performance, LAN-to-LAN, sistema de segurança, telefonia, móvel e fixa, VoIP, central PABX virtual e URAs inteligentes.
suporte avançado 24 horas, com atendimento personalizado, dentre outros serviços exclusivos. É a sua empresa mais conectada, segura e preparada. Eleve o nível do seu negócio e entre de vez para a era da ultravelocidade e conectividade. A solução para a sua empresa está aqui. BrisaNet, levando o mundo até você. Oxe, o que você tá fazendo aqui, todo se empiriquitando? Esperando por você. Voz me ser deixa de cabimento. Foi Lampião que disse pro modo eu vir aqui. Gosto muito de água de cheiro. Se aveste com essa feira que eu ainda quero forrozinhar hoje. Economize, voz me ser também. De volta com o Observador Político pela 93 FM, pela nossa TV. Entrevistando agora a secretária de Educação do município, Magali Delfino. Magali, boa tarde. A gente, como primeira pergunta, nós já havíamos recebido já essa pergunta outras vezes e agora, novamente, com relação aos alunos autistas na rede municipal de ensino. São 240, 241, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, nos anos iniciais ou nos anos finais. É o seguinte, há à disposição a rede de apoio do AEE, Atendimento Educacional Especializado. A pergunta vem, inclusive, do ouvinte aqui, telespectador nosso. No que diz respeito a essa questão do aluno autista, alunos especiais, está tudo funcionando dentro do esperado, a contento? Na Secretaria da Educação, nós temos um trabalho voltado para a educação especial. Aí, vocês falaram que nós temos 240 em autista. Nós tínhamos, hoje nós já temos quase 300 matriculados na rede, com laudos, certo? E algumas crianças que ainda precisam ser investigadas. Acredito que todo o trabalho que vem sendo desenvolvido na Secretaria da Educação é de grande relevância para o aluno com autismo. Digo isso porque Mossoró hoje está servindo de experiência para outros estados e outras cidades do Rio Grande do Norte. Hoje, os nossos alunos com autismo, todos têm um estagiário, um acompanhante, podemos dizer assim, não só para cuidar, mas também para tratar do aprendizado deste aluno. Porque nós sabemos que o autista, ele desenvolve muitas habilidades e eles precisam ser trabalhados e tratados para que no futuro eles possam ter uma independência plena, né? Então, a Rede Municipal de Ensino conta com a equipe multidisciplinar dentro da Secretaria da Educação para atender não só as crianças com autismo, mas os 1.070 alunos da rede municipal que têm algum tipo de deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento. Ali, a gente aqui e acolá escuta a reclamação com relação ao transporte escolar. Muitas vezes as pessoas confundem entre o transporte do estado, do município. Como é que está a situação do transporte escolar no que diz respeito ao município e se tem alguma previsão de melhoria, de aumento de ônibus, esse tipo de coisa? Temos sim, né? Na realidade, eu costumo dizer na Secretaria de Educação que é um dos serviços mais caros e que nós temos menos qualidade na oferta. É muito difícil trabalhar com transporte escolar, principalmente uma rede que transporta diariamente mais de 3.000 alunos. Mas posso dizer que nossa frota ainda não é suficiente porque nós precisamos contratar empresas para complementar. O município de Mossoró hoje conta com uma frota de 22 ônibus próprios e 6 locados. Mas ônibus esses que estão com mais de 15, 10 anos de uso e por isso que a Secretaria da Educação colocou no PAR, que é o Plano de Ações Articuladas da Rede Municipal, 15 ônibus solicitando ao FNDE.
acredito que muito em breve nós teremos boas respostas em relação a isso, porque a rede municipal precisa, sim, podemos dizer assim, trocar esses ônibus mais velhos. E como todos sabem, nós trafegamos em estradas carroçais. E realmente nossos ônibus quebravam muito. Assim, na época do inverno, então nós tivemos muitos problemas, mas graças a Deus, agora com a recuperação das estradas vicinais, nós estamos com um mínimo de ônibus quebrado, porque todo dia quebra ônibus. Então a rede precisa ter uma frota de 2 ou 3 ônibus que possam estar lá para ir substituindo. Quando o ônibus é locado, a empresa, de imediato, coloca esse ônibus para transportar o aluno. Mas eu acredito que para o próximo ano nós vamos melhorar mais ainda o transporte da rede municipal. Agora, realmente, Lairinho, o povo confunde muito com os ônibus da rede estadual com os do município. Por quê? Os do município, nós temos o quê? Nós temos oficinas, nós temos contratações dentro do município. E que é do meu conhecimento que o Estado ainda não conseguiu colocar à disposição dos seus motoristas, dos seus ônibus, ou uma empresa ou peças que quebrem diariamente. Então, essa é a diferença. Como nós temos um suporte técnico muito bom dentro da Secretaria da Educação, nós temos 2 pessoas que trabalham diuturnamente com os ônibus que quebram. Então, hoje eu acho que nós estamos com o nosso transporte escolar passando por um momento bom. Posso dizer assim. Secretária, no conjunto Van Rosado, que é um dos mais habitados de Mossoró, uma escola-creche começou a ser construída em 2013. Foi. Na curta gestão da prefeita cassada Cláudia Regina. Depois, a construção dessa importante obra para atender crianças daquele bairro desafiou 3 anos da gestão do ex-prefeito Silveira Júnior. E agora a gestão de Rosalba Ciarline já alcança o seu 3º ano. E a escola-creche ainda não foi concluída, ainda não foi inaugurada, ainda não foi entregue às crianças daquele bairro. Por que essa obra, né, que já demora aí 6 anos, ela não consegue ser concluída? Porque, infelizmente, desde que nós assumimos, o pouco ainda que já foi feito foi com recursos próprios. Do data que nós assumimos até hoje, o governo federal ainda não disponibilizou nenhum recurso para dar continuidade a essa obra. Mas o que aconteceu? Quando nós assumimos, tinha uma empresa instalada fazendo os serviços. Como os serviços vinham muito morosos, nós destituímos, né? Nós destratamos e nós fizemos uma nova licitação, o qual essa empresa está trabalhando. Então, eu acredito, e está sendo paga, vale salientar, com recursos próprios do município, certo? Então, eram muitas as inconsistências. Primeiro, a parte elétrica da creche precisou ser licitada e refeita novamente. O castelo d'água da unidade também. Então, assim, são muitos problemas por falta de recursos financeiros, mas não só a falta dos recursos, mas das empresas que ganharam a licitação. Muitas vezes essas empresas não têm um capital de giro, certo? Baixam o preço e a gente vem destratando, a gente vem fazendo o possível e impossível para que até o final do ano a gente possa entregar essa unidade. Até hoje, tudo que foi pago foi com recursos próprios do município. Como eu disse anteriormente, quando eu estive aqui, o município de Mossoró encontrou quase 300 inconsistências nessas obras que se instalavam, né? 4 creches, 4 ginásios de esporte, enfim. São muitos problemas, um sistema que hoje não existe mais uma contrapartida do município, como era anteriormente. Hoje o município assina um termo de compromisso, sabendo que o município vai receber 1.600, mas sabe também que uma creche custa 3 milhões e 200 mil. Né? Eu assino um termo de compromisso. Antigamente era muito fácil para os municípios, quando você fazia um projeto de construção de uma escola, onde a contrapartida do município era apenas de 1%.
Mas estamos trabalhando com todo o afinco para ver se a gente consegue dar andamento a essas... Tem uma previsão de conclusão dessa creche do Van Rosário? Nós pretendemos entregar até o final de dezembro. Sinal, todos os equipamentos já estão comprados, já só aguardando receber a creche. Magali, a gente também vê festival de dança, alunos participando de Olimpíadas Nacionais. Quais são as atividades, além da sala de aula, que você destacaria da gestão da educação? Olha, além da sala de aula, eu acho que o envolvimento com a cultura e o esporte. Hoje nós vivemos um momento, podemos dizer, um momento muito bom da educação, onde nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro festival de dança da rede municipal de ensino, com o tema muito familiar aos nossos estudantes, que o tema era Conecte Desconectando, que esse tema ele veio abordar a temática das tecnologias e qual a importância das tecnologias na vida do nosso estudante. Mas esse festival se tornou bem além do que nós imaginávamos, pela criatividade dos professores, pelo envolvimento da Secretaria de Educação, o envolvimento dos gestores, ele superou todas as nossas expectativas, onde as tecnologias abordadas em todos os aspectos da vida do cotidiano do nosso aluno. O bullying, a violência, o esporte, o lazer. Então, eu posso dizer que os professores da rede municipal de ensino deu uma verdadeira aula ao público que estava assistindo. Fora da sala de aula, também nós estamos aí avaliando a rede. Pela primeira vez, o município de Mossoró fez sua avaliação externa, que hoje eu tive o prazer de sentar com a equipe técnica da secretaria, professores e diretores para a devolutiva dessas provas, dessas avaliações. Então, hoje nós devolvemos a devolutiva dessas avaliações e que estamos agora fazendo, a partir da próxima semana, as devidas correções. Aliás, elas já foram corrigidas, as interferências, As intervenções vão ser feitas de acordo com o resultado obtido por cada escola. Magali, tem alguma coisa que a gente não tenha perguntado, você queira colocar? Nosso tempo está terminando. Não, muito pouco tempo, quero só agradecer, Lairine. Diga o dia que você quer vir próxima semana que você vem. Tá certo. Só agradecer mesmo. Agora é interessante como 14 minutos quase de entrevista para a televisão é tempo. Mas vamos sortear aqui o livro. O livro sobre... Getúlio. É uma biografia de Getúlio Vargas? Romance, Getúlio, incrível esse livro. Vamos lá. Dá pra passar Maxwell Siqueira. Maxwell já ganhou aqui já. Vou marcar lá. Volta a ganhar. Aqui uma entrevista com minha coordenadora da educação especial. Pois não. Nós estamos sendo referência, viu, no país. Diga o dia que quer vir da próxima semana que a gente já deixa agendado. Só um último aviso aqui. Lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico está havendo seleção para plataformista, torrista, operador de sonda, sondador, eletricista. São 2 empresas ligadas à área do petróleo que estão fazendo a pré-seleção através da Secretaria. Eu fui informado aqui que não deu para atender todo mundo hoje, o expediente encerra às 13 horas, vai ficar até mais tarde, mas não está mais entrando ninguém. Quero dizer às pessoas que podem dizer aí a quem está procurando, fique tranquilo, segunda-feira continua esse trabalho, na terça, na quarta, quantos dias forem necessários para atender todo mundo, não vai ficar ninguém sem ser atendido. Sonda em Mossoró, né? Com um detalhe, né? Sonda em Mossoró. Ok, um bom final de semana, boa tarde, segunda-feira, se Deus quiser, de novo, aqui no Observador Político. Olha, as pessoas viajam para admirar a altura das montanhas, as imensas ondas dos mares, o longo percurso dos rios, o vasto domínio do oceano, o movimento circular das estrelas. E, no entanto, elas passam por si mesmas sem se admirarem. Santo Agostinho. Uma boa tarde a todos, bom fim de semana e até segunda-feira.
Obrigado mais uma vez à secretária Magali Delfino. Obrigado a você pela audiência. Tenham todos uma boa tarde, um bom fim de semana. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Observador Político. Desfrute o sabor da felicidade.